Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Justificando na Área. Para quem não me conhece, sou André Zanardo, diretor de redação do Just. Tô aqui mais uma vez dividindo a bancada com a Mabô para começar mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos uma proposta nova aqui no programa, né, Mabô? Eu tô ciscando aqui na minha cadeira, muito ansiosa pra gente estrear essa nova proposta. Receberemos ninguém mais, ninguém menos do que Glenn Greenwald para fazermos um verdadeiro Roda Viva aqui com os nossos colunistas e convidados do podcast. Hoje temos um desafio diferente, hein? Quanta gente nessa bancada. Bom, pessoal, esse programa já estava sendo muito esperado nos nossos bastidores e eu e o André vamos ser hosts na próxima hora dessa jornada. Queria só aproveitar para dizer que a gente está no ar todas as quintas-feiras, às 19 horas, nos diversos players de podcast, no YouTube e também toda segunda-feira, às 9 da manhã, na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na 98.9 FM se você estiver em São Paulo e região. E é isso aí, no episódio de hoje trouxemos um time de peso preparado para fazer perguntas para o nosso entrevistado. Ao todo seremos eu, Mabô, Márcio Sotelo Felipe, Margarete Pedroso, Márcia Semer na bancada. E claro, Glenn Greenwald recebendo cada uma das questões e respondendo aqui pra gente. Bom, a ideia, como a gente falou, é fazer meio que um Roda Viva improvisado entre nós, em que os entrevistadores consigam elaborar perguntas que explorem tanto o universo da Vaza Jato quanto da carreira do Glenn e proporcionar aos ouvintes análises conjunturais para o momento político brasileiro. Então, primeiramente, seja bem-vindo, Glenn. Estamos muito honrados aqui de tê-lo aqui conosco. É realmente um privilégio poder conversar mais uma vez com um dos jornalistas mais inteligentes, corajosos e responsáveis do mundo. Em nome do time do Justificando, nosso muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Sou um fã do seu podcast, que sempre é excelente, e estou muito feliz de estar aqui. Que legal, obrigado, Glenn. Bom, para quem não sabe, o Glenn é jornalista, ele é fundador do site The Intercept, é advogado, especialista em direito constitucional dos Estados Unidos, é americano, mas mora no Rio de Janeiro desde 2005 com seu marido, Davi Miranda. Em um dos seus casos mais complexos, em junho de 2013, através do jornal britânico The Guardian, Greenwald foi um dos jornalistas que, em parceria com Edward Snowden, levaram a público a existência dos programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos, efetuado pela Agência de Segurança Nacional, a NSA. A reportagem sobre o programa de espionagem da NSA ganhou o Prêmio Pulitzer de Jornalismo em 2014 e no Brasil foi agraciada com o Prêmio ESSO de Reportagem por artigos publicados no jornal O Globo sobre o sistema de vigilância virtual dos Estados Unidos em território nacional. Em junho deste ano, o The Intercept Brasil publicou matéria jornalística com vazamento de uma fonte anônima sobre conversas no aplicativo Telegram entre o ex-juiz Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol. O vazamento foi o primeiro de uma série no âmbito da Operação Lava Jato, com evidências de discussões internas e atitudes altamente controversas, politizadas e legalmente duvidosas da força-tarefa da Lava Jato. As transcrições sugerem principalmente que Moro cedeu informação privilegiada à acusação e auxiliou o Ministério Público a construir seus casos. Além de orientar a promotoria, sugeriu modificações nas fases de operação da Lava Jato. Ouvintes situados do peso desse programa de hoje, antes de iniciar nosso papo, gostaria de agradecer também à Rádio Brasil Atual pelo espaço cedido ao Justificando. E se você também tem uma iniciativa que dialogue com o Just e quer apoiar, patrocinar esse projeto, entre em contato conosco por redação@justificando.com. Preparada, Mabô? Preparadíssima. Preparada, time? Preparado, Glenn? Muito. É isso aí, bora. Bom, começando nossa pequena roda viva com o Glenn. Glenn, eu queria te perguntar como é que você acha que foi a repercussão internacional, ou seja, fora do Brasil, de tudo que vem sendo publicado pelo Intercept? Como é que a mídia lá fora está vendo a série de reportagens que vocês fizeram? Geralmente, a mídia nos Estados Unidos e Europa não tem muito interesse na América Latina, mas agora isso está mudando, principalmente por causa da preocupação com Bolsonaro, geralmente, mas também por causa da Amazônia e por causa da ideologia tão extrema desse governo está levando para um país tão grande. Então é interessante porque nessa reportagem está acontecendo no mesmo tempo quando o interesse no Brasil internacionalmente é maior do que nunca. E já saiu
vários artigos no New York Times, Washington Post, AP, The Guardian, sobre essa reportagem, sobre as ameaças que estamos recebendo, sobre a questão da liberdade da imprensa na época do Bolsonaro, e por causa disso levou muito atenção para o conteúdo da reportagem, porque a operação da Lava Jato foi conhecido internacionalmente, mas sempre com elogio, sempre com na forma positiva. Isso era a primeira vez que pessoas estão pensando na forma diferente, porque acho que pessoas lá fora do Brasil podem entender quando você tira o candidato que está liderando todas as pesquisas para a corrida presidencial, isso sempre tem respeito. E quando o juiz que faz isso, depois vai para o governo do Bolsonaro, que ganhou por causa disso, todo mundo pode me entender, está muito mais aberto para críticas do Sérgio Moro, e estamos vendo isso muito. Então você acha que internacionalmente a imagem da Lava Jato está comprometida? Sem dúvida nenhuma. E a imagem do Bolsonaro também? A imagem do Bolsonaro nunca foi bom. Então, na realidade, eu acho que a reportagem que estamos fazendo sobre, por exemplo, as ligações entre a família do Bolsonaro e as milícias no Rio de Janeiro, inclusive a milícia que matou Marielle, está tendo mais impacto da imagem do Bolsonaro do que, por exemplo, Vaza Jato, porque Vaza Jato na realidade não é sobre Bolsonaro, é mais sobre Sérgio Moro. Márcia Semer, então, vai fazer uma pergunta aqui pra gente. A Márcia, ela é procuradora do Estado, também presidenta do Sindicato dos Procuradores de São Paulo, né, Márcia? É isso. Isso. Glenn, no âmbito internacional, então, a repercussão foi favorável, enfim, foi muito positiva. E no âmbito interno, como é que você avalia a repercussão e como é que você avalia os resultados do que está acontecendo? Né, eu acho que tudo mudou. Está me lembrando muito no começo, nos primeiros 5 ou 6 meses da reportagem do Snowden, pessoas estavam me sempre perguntando, Glenn, você fez bagunça enorme, você faz um escândalo, muito barulho, mas quem mudou? O NSA está lá, o prédio não caiu, estava espionando ainda. Na realidade, tudo mudou. Todas as pessoas estavam pensando na forma diferente sobre privacidade, mudando seu comportamento, o relacionamento entre países mudaram completamente, o relacionamento entre individuais e as empresas grandes da tecnologia. Então, tudo mudou, mas mais sutil do que o prédio da NSA caindo. Mesma coisa aqui. Sim, Sérgio Moro ainda está na ministra da Justiça, a Lula está ainda na prisão, mas precisamos lembrar que essa imagem do Sérgio Moro como super-herói foi construída durante 5 anos. Estamos reportando só 4 meses, um pouco mais do que 4 meses. Já estamos vendo pesquisas mostrando que a popularidade do Sérgio Moro está descendo. Os aliados principais dele na mídia, Estadão, Veja, estão abandonando ele. O STF, para a primeira vez em 5 anos, tem a coragem para falar que o Sérgio Moro violou a lei, violou os direitos dos acusados. O Deltan, com certeza, vai sofrer disciplina. Isso era impensável 6 meses atrás, 1 ano atrás. Isso é um mundo totalmente diferente para a Lava Jato. Então você está satisfeito com o resultado? Não estou satisfeito, eu quero mais. Mas como jornalista, sempre quero mais. Mas eu acho que eu entendo porque pessoas não têm muita paciência, eles querem tudo mudar, todas as mudanças dramáticas acontecendo agora. Mas na realidade, mudança política não acontece assim, sempre é um pouco mais lento, sempre é um pouco mais sutil, mas sim, na realidade eu não sabia que vai ser o resultado dessa reportagem e é muito mais do que eu estava esperando. Agora, passar a palavra aqui para Margarete Pedroso. Margarete também, que está dentro do nosso podcast, uma das participantes que mais estão aqui nos nossos episódios. Aqui a Margarete, ela também é procuradora do Estado e ela é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. A Margarete pergunta para o Glenn. Bom, uma honra enorme estar aqui, né? Acho que o Glenn virou o herói
nacional, né, da nossa história, porque foi possível a gente rediscutir e recontar a nossa história, né? Tenho ouvido muito, Glenn, você falar em todas as suas declarações que não existe democracia sem uma imprensa livre, né? E aí eu acho que vem uma outra questão, porque nós também o tempo todo falamos que a grande imprensa não tem controle, inclusive no controle das concessões, né? Que essas concessões não sofrem algum controle. E por outro lado a gente vê uma imprensa alternativa muito forte nascendo e que poderia ser aí, né, a grande saída democrática. Mas junto com a imprensa alternativa nós temos também uma grande produção de fake news que também nasce desta outra imprensa que vem das redes sociais e que vem de canais que surgem todos os dias. A minha pergunta vem muito nesse sentido, né? Se não existe democracia sem imprensa livre, por que nós falamos tanto de que a imprensa, na verdade, precisa de algum controle, precisa de, enfim, né, de alguma forma de responsabilidade e de responsabilização? Qual seria a nossa saída democrática? Eu acho que essa questão sobre fake news é bem complicada e delicada, porque eu sei mais do que tudo agora que essa máquina do fake news do Bolsonaro aqui no Brasil é muito destrutiva, muito tóxica, muito perigoso, muito pesado. Eu era um das principais alvos, se não o principal alvo nos últimos 5 meses, e não é uma abstração para mim. Eu entendo muito bem porque é tão perigoso. Por outro lado, por exemplo, agora tem um CPI para investigar essa máquina do fake news no Congresso, apesar do fato que meu próprio marido, que está no deputado federal, está participando nessa CPI, está um pouco preocupante para mim, porque sempre como jornalista, eu tenho preocupações quando o governo começa a ser envolvido no jornalismo, distribuição e disseminação da informação. E essa ideia do fake news, para mim, é muito vaga. Por exemplo, em 2002, 2003, o New York Times espalhou, juntos com o governo Bush, mentiras sobre o governo do Iraque, falando que eles têm armas nucleares e iniciou uma guerra que destruiu um país de 26 milhões de pessoas. Isso é fake news ou não? É impossível falar, porque não tem uma definição com precisão. Então, eu acho que fake news é um problema grande, mas para mim a solução nunca é empoderar um governo, nem uma empresa grande, Facebook ou Google, que acho que não é competente em decidir que é falso, que é verdade, que é discurso de ódio, que é notícias com opiniões válidas. Acho que tem outras soluções. E o questão que eu sempre tenho é que jornalismo, como uma profissão, grande mídia, ama de denunciar fake news, mas nunca quase pergunta qual papel nós fizemos com o fato que fake news está esperando, que pessoas perderam a fé nessa profissão. Exatamente. E para mim, como jornalista, minha pergunta é como o jornalismo pode ganhar de novo credibilidade e fé para pessoas não procuram fake news e para nós temos credibilidade para falar isso é verdade, isso é fake, que sempre era nosso papel principal numa democracia. Glenn, queria também saber de você, já aproveitando que a gente está falando de fake news, uma das maiores preocupações hoje na Europa e nos Estados Unidos é como essas empresas como Facebook, Twitter, Google armazenam informações e trabalham com seus algoritmos, e que isso tem influenciado os discursos públicos pelo mundo inteiro, e a gente está vendo do que seria em 2011, quando começou a Primavera Árabe, era talvez a salvação da população. Hoje a gente está preso em algoritmos que determinam quais discursos podem ou não circular. O que você acha a respeito da regulação dessas empresas, Facebook, o que poderia ser feito para a gente ter uma democracia mais saudável, seja no jornalismo ou dentro dos discursos que percorrem as redes sociais? Em julho, o Augusto, o New York Times publicou um artigo muito interessante. Eu quase nunca falo isso sobre o New York Times, mas foi bem interessante. E a manchete foi como o YouTube radicalizou
o Brasil, descrevendo com muito detalhes. Eles fizeram muitas pesquisas, esse estilo do bolsonaristas no YouTube, e explico, por exemplo, como a juventude brasileira estou assistindo um vídeo sobre videogames e de repente o algoritmo do YouTube mostra eles um professor, um filósofo como Olavo, falando que o golpe em 64 não era um golpe, mas era uma revolução. E de repente eu estou recebendo essa informação, que obviamente é totalmente falsa e propaganda, e eles não procuraram isso, eles simplesmente receberam porque YouTube mostrou. Isso é um perigo muito grande para a democracia. Sim. Por outro lado, eu também acho que é um perigo muito grande para implorar ou convidar ou permitir governos na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, começar a controlar, censurar, regular o internet em nome do fake news, combate a fake news. E, na realidade, o trabalho que eu fiz com Snowden era sobre protegendo a internet. Para ficar uma internet livre, que sempre era a promessa desde o começo, que vai ser uma inovação que vai deixar humanos comunicar entre nós sem o envolvimento do governos nem empresas grandes. Então, para de repente pensar que agora precisamos a proteção dos governos, o Facebook, o Google, o Twitter, proteger de nós. Por um lado, acho que é errado em teoria, no princípio, porque não deveríamos querer o envolvimento desses governos nem empresas controlando a informação que podemos receber. Como eu disse, acho que eles não são competentes. Mas também é um pouco fantasia que essas empresas ou esses governos vai censurar ou controlar a internet para proteger as pessoas marginalizadas. Governos e empresas grandes não pensam assim. Eles sempre atuam para proteger as facções mais poderosas, não as facções marginalizadas. E, por exemplo, estamos vendo agora em Israel e com palestinos que o Facebook está censurando qualquer página do palestinos que o governo de Israel está pedindo, porque eles estão falando, eles estão incitando terrorismo e violência, quando na realidade eles estão simplesmente organizando a posição contra a pressão do governo de Israel, que sempre essas empresas vão fazer, eles vão defender o lado mais poderoso. Então, para mim, a solução nunca é empoderar governos ou empresas para censurar ou controlar. A solução é que não podemos permitir uma empresa como o Facebook controlar uma informação que 3 bilhões de humanos estão recebendo. Isso é poder muito mais do que podemos aceitar. É um poder mais do Estado, né? Exatamente. É muito mais poderoso do que qualquer governo. Precisamos quebrar essas empresas, dividir elas, quebrar para muitas outras empresas pequenas para ter competição, exatamente como o governo dos Estados Unidos fez com Standard Oil em 1900, porque o Standard Oil estava dominando o mercado, não tinha competição, e outras empresas do telefone. O governo norte-americano, quando foi governado para progressistas, quebrou essas empresas e criou várias 10, 12 empresas. Acho que isso é a solução, que não podemos permitir uma empresa para ter tanto poder. Nesse momento, parece que todo mundo está tentando disputar o que seria a verdade jornalística ou o que seria a verdade em si. E até um grande conglomerado midiático como a Globo hoje está sofrendo, que tem que ficar reafirmando sua posição, que faz um jornalismo legítimo. Nesse último caso que aconteceu do Bolsonaro, ligado ao caso Marielle, que o porteiro disse que a Casa 58 fez autorização para a entrada do Rony Lessa, e no caso seria a voz do Bolsonaro que autorizou. Aquela matéria do Jornal Nacional, ela teve caráter jornalístico? Ela foi essencialmente... Ela foi uma matéria justa, na tua opinião? Não. E, obviamente, eu não quero apoiar o lado do Bolsonaro, mas, para ser honesto, naquela casa, sim. Eu estava mais do lado do Bolsonaro do que Globo. Por quê? Porque a defesa
ou a desculpa da Globo é que, olha, nós simplesmente relatamos que esse depoimento acusou ou disse que assassinos do Marielle era ligado com a casa do Bolsonaro porque pediu acesso com a casa do Bolsonaro. Não sabemos se isso tem razão ou não. Estamos simplesmente relatando que essa acusação foi feita. Isso não é jornalismo para mim. Simplesmente repetir uma acusação sem saber, sem tentar verificar se a acusação é verdade. Na realidade, é muito irônico, porque para mim isso é o erro principal que o mídia brasileiro estava fazendo na Lava Jato o tempo todo, vazando, repetindo acusações dentro de ações premiadas, sem saber, sem querer saber se a acusação tem razão, destruindo a reputação das pessoas injustamente, porque eles estavam vazando, publicando acusações sem saber se é verdade, e também sem um processo para a pessoa se defender. E o que Globo fez naquele exemplo do Bolsonaro é exatamente o que ele estava fazendo o tempo todo dentro do processo do Lava Jato, e o Lava Jato estava explorando e usando o Globo para fazer isso. Isso é a reportagem que ainda vamos fazer, e eu acho que não tem nenhuma característica jornalística sobre isso. Glenn, mas você podia então explicar para quem está ouvindo a gente aqui qual a diferença entre a conduta da Globo nessa matéria e a conduta que vocês tiveram e estão tendo para pôr as questões no Intercept sobre a Vaza Jato? Sim, porque nós sabemos que tudo que estamos publicando é verdade. Estamos publicando conversas falando que Deltano Moro colaborou. E nós temos as evidências, as provas. No que nunca falamos é que uma pessoa acusou essa outra pessoa, agora vamos publicar essa acusação sem saber se é verdade. Isso é a diferença. Se você está publicando alguma coisa como jornalistas, você tem que saber que você está publicando a verdade. Na caso do Globo, eles não tinham a menor ideia se é verdade ou não que o assassino do Marielle pediu acesso com a casa do Bolsonaro. Eles simplesmente saberam que alguém disse isso, e isso não é suficiente para publicar, sobretudo no caso tão grave do que ligando o presidente da República, mesmo Bolsonaro, com o assassinato do Marielle. Para completar aqui nossa roda de entrevistadores, quem vai mandar pergunta agora é Márcio Sotelo Felipe, advogado e ex-procurador-geral do Estado. Olá, Glenn, prazer estar aqui com você. Você se tornou uma referência internacional, jornalista mais importante desse começo do século XXI. Muito obrigado. Ninguém vai poder contar essa história no futuro sem mencionar, nesse período, a tua participação. Então, é uma grande satisfação para mim estar aqui com você. Muito obrigado. Nós fizemos aqui um formato Roda Viva, mas a nossa intenção é fazer jornalismo mesmo, ao contrário do Roda Viva que fizeram com você. O Roda Viva de verdade. O Roda Viva de verdade, porque ali eram jornalistas travestidos de militantes ou vice-versa, o que é que seja. Glenn, essa é uma bancada de advogados, né? Como você já percebeu, justificando um site jurídico. Então, eu queria te fazer uma pergunta não como jornalista, eu queria te fazer uma pergunta como constitucionalista que você foi durante 10 anos, né? Depois de tudo que nós sabemos, depois das matérias da Vaza Jato, né? Todo esse processo que se desenrolou, as informações que vieram à tona e tal. O advogado Glenn concordaria com a afirmação de que em 2016 nós tivemos um golpe de Estado no Brasil? Por causa do impeachment ou por causa da Vaza Jato? Todo o processo e o que a Vaza Jato revelou. Olha, estávamos discutindo um pouco mais cedo que eu não gosto da expressão fake news porque estava faltando uma definição com precisão. E eu me sinto um pouco mesma coisa com essa palavra golpe. Durante o impeachment, o debate do impeachment da Dilma, por exemplo, eu estava veementemente, absolutamente contra o impeachment da Dilma. Eu fiquei um ano fazendo muito debate, fazendo muito jornalismo contra
impeachment. Mas nunca gostei naquela época fazer um debate sobre se essa palavra golpe se aplica ou não. Por quê? Porque que é a definição do golpe? Para algumas pessoas, um golpe é quando violência ou força física é usado para tirar um governo legítimo. Se não tem violência, se não tem força física, não é um golpe. Por outras pessoas pode ter um pouco mais vaga, um pouco mais ampla. Pode ter um golpe legislativo. Para mim, esse debate foi um debate semântico que estava distraindo o ponto mais importante. E o mais importante que o impeachment da Dilma foi totalmente ilegítimo e um ataque da democracia, uma tentativa de fazer alguma coisa que eles não conseguiram fazer durante 16 anos, que é derrotar PT nas urnas, dentro do sistema democrático. Então, golpe ou não, nunca gostei desse debate. Sim, eu acho que é um golpe. E eu pensei que eu estava mais confortável depois dessa gravação com Sérgio Machado e Romero Jucá saiu falando que é um pacto nacional, inclusive a militar, o STF, o Congresso, todo mundo, porque isso tem mais características da golpe, porque agora o militar é envolvido, está aprovando. Mas até agora não estou mais muito confortável, mas estou muito confortável falando que eu acho que a Lava Jato, juntos com o impeachment da Dilma, juntos com botando Lula na prisão na forma totalmente injusta, era um ataque da democracia para botar da direita no poder sem ganhar uma eleição. Eu acho, sinceramente, que o plano nunca era para botar Bolsonaro no poder. Isso é quase um Frankenstein que eles criaram. Acho que o sonho era Geraldo Alckmin, o PSDB, alguma coisa assim. Mas foi muito... exatamente, mas foi muito interessante porque em 2016, durante o debate do impeachment, eu entrevistei Lula. E ele disse alguma coisa que fica comigo o tempo todo. Ele disse, olha, quando você brinca com democracia, quando você começa a apagar as instituições democráticas, o perigo principal é que você nunca pode saber quem vem depois. Não pode prever quem vem depois, mas quase sempre quem vem depois é muito pior. E acho que é exatamente isso. As pessoas que estavam brincando com democracia, com Lava Jato, com impeachment, com Lula, tinham um plano, mas esse plano não foi realizado. E eles criaram uma situação completamente diferente do que eles estavam esperando. E por um lado, eles merecem esse resultado, mas infelizmente é um país com muitas pessoas que estão sofrendo por causa do seu comportamento. Essa direita e Aécio, eles têm uma incapacidade crônica de ganhar a eleição no Brasil desde o pós-guerra, né? Foi muito engraçado, porque Lula disse que, olha, antes de ganhar em 2002, eu perdi 3 vezes. Eu fui para casa, eu chorei uma semana na cama com minha mulher, e depois saí da cama e voltei para a campanha. Eles não sabem como perder. Ele disse isso, acho que tem razão, exatamente isso. Mas em muitos momentos, essa direita só ganha com outsiders. Sim. Jânio, que foi uma espécie de Bolsonaro invernizado bem melhor, né? O Collor também, um outsider. Essa direita clássica tem uma grande dificuldade, tirando o Fernando Henrique, né? Que nem tinha o perfil da direita clássica, né? Ele tinha um verniz intelectual, marxista, escreveu sobre teoria da dependência. Então, Márcia, para a próxima pergunta. Tá. Glenn, até um tempo atrás, aí, sei lá, 10 anos atrás, a gente podia dizer que a imprensa tinha a primazia da notícia, porque toda notícia veiculava via imprensa. Hoje em dia, cada pessoa é a imprensa de si mesma, e a gente tem visto muito isso aí com o próprio presidente, com seus ministros surpreendentes, né? O último aí diz que os peixes são muito inteligentes e não vão ser capturados pelo óleo lá que foi derramado no nosso litoral. Enfim, eu queria te perguntar como é que a imprensa lida com isso, com essa concorrência quase que desleal, né? Do cada um ser imprensa de si mesmo, uma concorrência difícil, ainda mais quando se trata de autoridade pública. E se você acha que, nesse contexto, o jornalismo investigativo ou o jornalismo de opinião crescem, eles ganham espaço?
Eu acho que isso é uma questão muito importante e, na realidade, quando a internet nasceu e cresceu, para mim, uma das coisas mais animadas, acho que a coisa mais interessante é que vai abrir o espaço para ter mais jornalismo. Porque o que aconteceu é que antes da televisão, jornalismo não era uma profissão. Ninguém se formou na faculdade como jornalista. Jornalismo era uma ferramenta que qualquer cidadão consegue usar para lutar contra a injustiça, para fazer ativismo contra o governo, ou facções poderosas, ou fazer qualquer coisa. E só com televisão, quando era muito caro, obviamente, para ter uma rede da televisão, precisa de satélite e câmeras e uma equipe muito grande, e jornalismo se tornou muito mais corporativo. O jornalismo se tornou foi transformado para uma profissão corporativa que também mudou a característica do jornalismo, mudou a mentalidade do jornalismo, que jornalismo não era mais alguma coisa, uma causa com paixão, impulsionado pelo o objetivo político, mas foi com muitas regras rígidas. Os jornalistas precisam fingir ser neutro, ser objetivo, sem opiniões. Para mim, isso quase destruiu o jornalismo, porque, por um lado, é uma fraude. Todos os jornalistas têm opiniões. A questão é se você é honesto com suas opiniões ou se você é desonesto fingindo que você não tem, escondido. E quando você está apresentando uma fraude para o público, somos jornalistas, mas nós residimos acima da humanidade. Nós liberamos de opiniões, de subjetividade, e agora estamos descrevendo um mundo com objetivo. Todo mundo sabe que isso é uma mentira. E quando você está mentindo para o público o tempo todo, eles vão perder credibilidade e fé no jornalismo. Eu acho que isso aconteceu. E também acho que esse corporatismo que se tornou dominante no jornalismo também mudou a característica mais importante do jornalista, que é ser adversário das facções mais poderosas, porque o jornalismo corporativo é uma parte da classe do establishment, ou facções mais poderosas, e quase unem jornalismo e políticos. E isso destruiu o propósito do jornalismo numa democracia, que é ser adversário das facções mais poderosas. Eu acho que agora o crescente do jornalismo independente por causa da internet, porque todo mundo tem uma câmera, agora todo mundo tem a capacidade de gravar um podcast ou gravar um programa sem uma empresa grande, está melhorando muito como o jornalismo é usado numa democracia. Obviamente tem um lado escuro, o lado ruim também, que é mais fácil esperar fake news, mas acho que os benefícios são muito maiores, porque está democratizando jornalismo e a mídia na forma exatamente que o Brasil, acima de tudo, mas todos os países estão precisando. Em 1971 nós tivemos o episódio dos papéis do Pentágono, né? Depois o seu episódio com Snowden, o Assange, e ficou preso, está preso, ficou refugiado na embaixada há vários anos, está hoje debilitado. A Guerra do Vietnã, a denúncia foi feita em 1971. Em 71, o povo americano ficou sabendo que o governo americano mentia, né, sobre a Guerra do Vietnã, desde Eisenhower, se não me engano, né? Mas a Guerra do Vietnã só terminou em 75. O seu trabalho com Snowden, o Snowden nunca mais volta para os Estados Unidos, provavelmente. Imagina. Não, porque é interessante, porque meu herói quando eu era criança era Daniel Ellsberg, a fonte do papéis do Pentágono. E ele sempre fala a mesma coisa que Snowden fala agora. Quando você pergunta a Snowden, você arrepende que você fez? Ele fala que a única coisa que eu arrependi é que eu não fiz isso mais cedo. E é exatamente o que Daniel Ellsberg fala. A única coisa que estou arrependendo é que eu não fiz isso mais cedo.
E o problema agora é que é muito interessante, porque na época do Daniel Ellsberg, o desafio principal para ele, é um pouco engraçado, é que ele queria vazar os papéis, mas foi papéis literalmente, foi 50 mil páginas desta altura, mais alto do que ele. Como pode copiar 50 mil páginas, muitos segredos, sem sendo detectado? Pode ir para a farmácia com mala cheia com moeda e usa a máquina de Xerox e copia página depois página. Isso foi um desafio. Quando Snowden fez uma cópia do arquivo, demorou 30 minutos, porque agora todas as informações estão na forma digitais. E exatamente por causa disso, é uma vulnerabilidade enorme das facções poderosas, porque eles sabem que esse tipo de vazamento, o Panama Papers, o vazamento do Snowden, o vazamento do Chelsea Manning, do WikiLeaks, do Sony, o Vaza Jato, é uma vulnerabilidade enorme. Então, eles precisam criar uma clima onde qualquer pessoa que faz isso vai sofrer muito para não deixar a pessoa inspira outras pessoas fazem. Eles nunca podem permitir Snowden voltar para os Estados Unidos, ter uma parada como um herói que vai acontecer, porque isso vai inspirar. Eles estão tentando criar um clima quando todo mundo tem medo para ser o próximo Chelsea Manning ou o próximo Snowden. Então, Glenn, e o resultado político imediato de cada um desses episódios é praticamente nenhum. Demorou a consequência política e institucional, né? Demorou 4 anos para acabar a guerra do Vietnã. Você está soltando o material da Vaza Jato. Não há nenhum vislumbre, pelo menos até agora, vamos ver o que vai acontecer amanhã, não há nenhum vislumbre, né, de anular os processos da Lava Jato. Então, a pergunta, na verdade, que eu queria fazer para você é o seguinte, qual o saldo positivo, se nós não temos uma consequência de curto prazo, imediata, qual o saldo positivo, né, que nós podemos apontar em todos esses episódios, né? O que fica? E uma segunda pergunta, considerando esse fato de que a repercussão política deles é nada, ou seja, não acontece coisa alguma, até que ponto nós ainda podemos acreditar no Estado de Direito, seja nos Estados Unidos, nós falamos dos Pentagon Papers, né, seja no Brasil. O direito resiste ao poder econômico, o direito resiste ao poder político. Eu não concordo completamente com sua premissa, essa pressuposição nas suas perguntas que nada mudou, muito pouco resultados. Por exemplo, tem razão na papéis do Pentagon. Eu fiz uma provocação. Sim, claro, pode. Eu gosto dessa provocação, é exatamente o que eu gosto. Mas, por exemplo, papéis do Pentágono, você tem razão que demorou 4 anos, mas isso mudou e quebrou a confiança que pessoas tinham no governo dos Estados Unidos. Antes disso, os norte-americanos achavam que o governo foi totalmente confiável. E essa foi uma parte do Watergate e outras revelações sobre as que a CIA e a FBI estavam fazendo, que criou uma situação que levou muitas reformas, muitas leis novas que pela primeira vez limita e controla que o CIA e o FBI podem fazer com seu poder. E também a guerra do Vietnã termina finalmente 4 anos depois, e agora pessoas pensam que essa guerra era totalmente desnecessária e injusta, e eles sabem que o governo mentia o tempo todo, e isso informa como pessoas estão escutando o que o governo fala agora. Na caso do Snowden também, tudo mudou, como eu disse antes. Agora tem milhões de pessoas no mundo todo que estão usando criptografia, por exemplo, para proteger sua privacidade, que está deixando isso muito mais difícil para o governo dos Estados Unidos ser aliados fazer espionagem contra o mundo. Também porque Facebook está botando criptografia e sempre mostrando que eles estão protegendo a privacidade dos seus usuários, porque eles têm medo que se eles não fizerem isso, que eles vão perder essa geração dos usuários para uma outra empresa que pode prometer que vai proteger a privacidade. Aqui no Vaza Jato, tudo mudou, na minha opinião. Tem pesquisas mostrando que a popularidade do Moro desceu muito. Com certeza o Deltan vai sofrer disciplina bem logo.
primeira vez o STF está emitindo decisões contra o Moro, falando que Moro violou os direitos dos réus, no caso do Bengini, no Petrobras, e também essa decisão sobre botando pessoas na prisão na segunda instância. Todo mundo, 6 meses atrás, tinha muito medo do Sérgio Moro, inclusive os tribunais em cima dele que tinham a obrigação para falar quando ele está violando a lei. Eles nunca fizeram isso. Agora, ninguém tem medo mais do Moro. Ele não pode ter nenhuma lei. Mesmo o pacote do anticrime está sofrendo derrota depois de derrota no Congresso Nacional porque ninguém tem medo mais do Moro. Os aliados grandes dele, não veja que está nossa parceira, na Estadão está falando que ele deveria renunciar seu cargo público. Se alguém tivesse dito para mim 6 meses atrás que você vai trabalhar como parceiros com a revista Veja, na capa da Veja, denunciando o Moro como corrupto, eu falaria, meu Deus, essa pessoa é maluco. Mas isso está acontecendo. Então, eu concordo que não tem mudanças dramáticas. Moro não está na prisão. Lula está na prisão ainda. Mas essas mudanças são muito claras, apesar do fato que são lentas e sutis. Precisa mudar como pessoas pensam e discutem esse assunto antes podem ter mudanças mais concretas. Então, agora a gente continua nosso papo. Margarete Pedroso. Bom, Glenn, eu acho que um ponto que você já deve ter percebido aqui, que você transformou aquilo que era um sentimento de revolta num sentimento de angústia, né? Todos nós ficamos angustiados em resolver, em ver justiça, em recontar a história. E, enfim, eu acho que muito das perguntas que você deve mais ouvir, não só aqui, mas sempre, é dentro desse processo de angústia, né? Bom, a minha pergunta que eu gostaria mesmo de fazer, vou fazer, eu sei que você não vai responder, qual o próximo passo, né, do que a gente espera dentro da Lava Jato. Mas a partir daí, né, como eu não posso ser tão direta, eu gostaria de saber como funcionou todo esse processo de bastidores. Você acabou de dizer que você não esperava nunca que a Veja seria a capa, né, denunciando o Moro, a partir das informações que o Intercept recebeu. Como foi esse processo de, primeiro, escolher quais meios de comunicação que seriam parceiros, e qual a ordem que seria a divulgação desses vazamentos? E, por último, o que a gente espera da Vaza Jato como notícia impactante para continuar a contar essa história? Tem mais vazamento? Só que isso é delicado, né, eu posso falar que tem mais Vaza Jato. A coisa que eu aprendi, uma lição que eu aprendi com muito dor na casa do Snowden, é que não pude falar sobre a reportagem antes de estar pronto para ser publicado, porque podia errar muito fácil assim. E também meus colegas vão querer me matar se eu começo falando sobre a reportagem que ainda não está pronto. Eu já disse nas outras entrevistas que estamos trabalhando com a relacionamento entre a força-tarefa da Lava Jato e Sérgio Moro por um lado e o mídia brasileiro por outro, especificamente como eles usaram a Rede Globo como parceiros, que não fez nenhum jornalismo, mas se comportaram como parceiros, e também o site antagonista. E isso ainda precisamos relatar, que acho que é muito importante. Mas tem outra parte, só 2 dias atrás, ou na realidade ontem, foi um material muito forte que saiu na capa da Folha, sobre Deltan e impropriedades e irregularidades dentro a Lava Jato, escondendo a informação da Rosa Weber em 2016, quando pediu a prisão do Lula, o outro processo do Lula. Então tem muito mais informação incriminada sobre isso. Como escolhemos os nossos parceiros foi muito baseado na minha experiência do Snowden, quando eu sabia que publicando informação segreda como um jornalista independente que nunca foi totalmente aceito
da grande mídia. Eu era um colunista com The Guardian, mas eu mantive minha distância de propósito. Eu nunca trabalhei com o New York Times ou The Washington Post ou jornais que tradicionalmente têm esse tipo de vazamento. Seria muito fácil para me isolar, me demonizar, me criminalizar se eu não teria parceiros com o grande mídia. Por causa disso, trabalhávamos com The Guardian, com The Washington Post, aqui no Brasil com o Globo, para ter proteção. Foi uma consideração estratégica e também para maximizar o impacto. Então, aqui também com Vaza Jato, nós sabíamos que o perigo foi grande na época do Bolsonaro. Eu lembro que eu fiquei nos últimos 6 meses lendo as conversas privadas do Sergio Moro nos últimos 5 anos. Eu conheço ele quase melhor do que meu próprio marido, porque agora estou entendendo como ele pensa muito bem. Isso é bom ou ruim? É ruim, eu quero esquecer isso, mas é meu trabalho. E ele é muito autoritário, ele tem uma mentalidade totalmente autoritária, ele acredita, ele é um fanático, e ele acredita que qualquer coisa que ele faz é justificado, porque ele é um homem tão benevolente, tão nobre. Então eu sabia disso, que ele vai fazer qualquer coisa contra mim. Messiânico. Eu queria é muito assim. Eu queria essa proteção, trabalhando com Folha, com Veja, porque eu sabia, sem isso, eles vão ficar atacando a gente o tempo todo e nós vamos ficar muito mais vulnerável. E também eu queria maximizar o impacto. Por exemplo, eu conseguiria fazer um parceiro com sites da esquerda, com revistas da esquerda, com Carta Capital, com Brasil 24/7, não sei. Mas para mim foi mais importante para comunicar com uma audiência que nós não conseguimos comunicar para maximizar o impacto do jornalismo, que acho que é a nossa obrigação. Isso era a nossa consideração principal. E sobre o processo, na realidade é muito fácil. Nós não fizemos estratégia com esse material. Acho que é muito importante jornalisticamente que nós não fazemos isso. Nós nunca pensamos sobre o timing, nada assim como pessoas pensam. O que fazemos e nós pesquisamos o arquivo. Muitas vezes precisamos fazer trabalho jornalístico lá fora do arquivo. E quando o material está pronto jornalisticamente, publicamos. É só isso. Eu acho que isso é o único jeito que podemos fazer isso na forma jornalística, que é legítimo. Bom, desviando um pouquinho de Vaza Jato e todo esse debate sobre jornalismo e jogando um pouquinho para você. A sua família, no meio desse furacão todo, acabou ficando muito em evidência e eu acredito que acabou se tornando um símbolo para a comunidade LGBT e, enfim, um símbolo para o Brasil, assim, de outro tipo de família. Eu queria saber como é que você está vendo a questão LGBT hoje no Brasil, como é que você está sentindo? É interessante porque pessoas esquecem isso com o Vaza Jato, mas antes do Vaza Jato começou, Jean Willis, o único membro do Congresso que era LGBT assumido, fugiu ao país por causa das ameaças que ele estava recebendo, muito grave, muito detalhado, muito sério. E naquela semana foi muito irônico, muito coincidência que meu marido, que era o próximo candidato, entrou no lugar do Jean. Sim. E já estávamos recebendo muita atenção negativa, muito ameaças, porque o David já se tornou símbolo dos LGBTs no Congresso, no lugar do Jean. Sim. E também obviamente, era casado comigo, então já estamos muito visíveis como um casal LGBT com 2 filhos adotados. E, obviamente, quando o Vaza Jato começou, a direita adotou uma estratégia para personalizar o jornalismo na minha costa. Muitas vezes, quando, por exemplo, a Folha, o maior jornal no Brasil, publicou um artigo sem meu nome, sem meu envolvimento, os sites bolsonaristas, os canais de YouTube dizem Glenn Greenwald publicou mais um artigo, ele vazou mais. Foi uma estratégia, porque eu era uma vilã perfeita. Sou estrangeiro, eu não me considero um estrangeiro, porque estou morando aqui 15 anos, mas tecnicamente sou. Também sou gay, também sou casado com um deputado federal de esquerda, da Partido Socialista. É perfeito, quase criado na fábrica.
Então... A ditadura gaysista saindo do forno. Eles não podem criar alguma coisa melhor para esse movimento. Nem se fosse projetado, né? Foi perfeito para eles. Então, foi uma estratégia e recebemos muitas coisas, ataques homofóbicos, muito fake news, não para só pessoas obscuras na internet, mas Augusto Nunes, o ex-editor-chefe da revista Veja, disse que um juiz de menores deveria investigar nossa família para confirmar que estamos cuidando nossas filhas e, se não, deveria remover nossos filhos. Alguma coisa muito feia, muito homofóbica, muito horrível. Mas eu preciso falar que, na realidade, estou muito orgulhoso que nós usamos essa visibilidade em nossa plataforma para mostrar às juventudes da LGBT neste país que estou sempre ouvindo que eles estão quebrados, doentes, que vai ter uma vida de solidão, de doença, de tristeza, que na realidade isso é uma mentira, que você pode ter uma vida cheia com alegria. E sim, é difícil, mas é muito gratificante também que eu sei que estamos inspirando LGBTs. E nós queremos ser uma símbolo disso, porque se nós não fizéssemos isso, quem vai fazer isso? Com nossa visibilidade, nossa proteção, tudo que nós temos, acho que é uma obrigação. Estou muito feliz com essa oportunidade de fazer isso. Glenn, a gente está caminhando aqui para o final. Queria agradecer muito, mas deixar uma pergunta para você, se você sabe dessa responsabilidade que você tem, que eu tenho certeza que você sabe, e de enfrentar Estado, corporações financeiras, ou seja, as maiores estruturas do mundo moderno hoje, você está colocando tua cabeça aí na frente, e eu respeito muito isso. E sei também que tem outros companheiros nessa jornada, como o Assange, como o Edward Snowden, apanhando por isso. Que mensagem você tem para trazer, primeiro, de solidariedade a eles, que nos antecederam e estiveram juntos, e mensagem de esperança pra gente nesse momento? Eu acho que é muito importante pensar sobre isso, porque eu estou recebendo muitas vezes elogio, meu Deus, obrigado pela sua coragem. Na realidade, ser corajoso é impossível sozinho, é impossível. Todas as pessoas que mostram coragem estão inspirados pelos outros que vêm antes, que foi corajoso. A minha experiência trabalhando com Edward Snowden, que sacrificou sua liberdade, e provavelmente, como discutimos, vai ser preso na Rússia o resto da vida dele. Foi uma chance enorme que ele vai ser preso mesmo numa prisão nos Estados Unidos. Isso foi muito provável, mas ele fez porque ele achou que era uma obrigação dele para enfrentar essa injustiça que ele descobriu. A mesma coisa com Julian Assange, que perdeu sua liberdade provavelmente para o resto da vida dele. Até a sanidade, né? Totalmente a saúde mental dele é destruído de propósito e nunca vai provavelmente ser recuperado. E eu acho que a história, provavelmente, uma das experiências mais importantes para mim era o assassinato do Marielle, que era uma grande amiga da nossa família, o melhor amigo do meu marido, que sentava ao lado dele todos os dias na Câmara dos Vereadores. E depois disso eu vi montes de pessoas sem nada, mulheres negras da favelas, com muita coragem, que vem em frente, que liderou protestos. 3 mulheres negras no gabinete dela, 3. Disse que não vou ter medo dessa crime horrível que na realidade levou muito terror para todos nós. Mas, muito ao contrário, eu vou botar em frente, eu vou ser candidato para o LR de 11 milicianos ficam que matou Marielle e agora os 3 trabalham lá com muita dificuldade, mas eles fizeram. Essa coragem é muito contagiosa e eu acho que o Brasil tem esse espírito muito de luta e por causa disso eu apaixonei pelo Brasil. Não era por causa das praias glamorosas nem carnaval, é por causa desse espírito. E, obviamente, tem perigos na época do Bolsonaro, mas também tem essa coragem que está em todas as partes da sociedade. Estamos vendo resistência muito e é contagiosa mesmo. Todas as pessoas que mostram isso inspiram outras pessoas de fazer. E, para mim, sou mais otimista sobre o futuro do Brasil do que nunca por causa disso. Você tem um papel importantíssimo nisso.
Muito obrigado, Glenn. Obrigado a vocês. Querido, foi muito. uma Foi uma honra. discussão ótima, eu gostei muito. Valeu, viu, Glenn? Foi ótimo estar com você aqui. Eu não tive oportunidade ainda, mas queria fazer coro com os colegas, que é uma honra para nós de receber. Tem uma música aqui no Brasil, muito bonita, dos Secos e Molhados, que chama Primavera nos Dentes. Muito obrigado. E a música começa assim: quem tem consciência para ter coragem. E ela termina dizendo: entre os dentes, segura a primavera. Você fez isso pra gente. Obrigada. Te agradeço. Obrigado, Glenn, por aqui. Um prazer estar aqui com você. Foi uma ótima entrevista, né? Muito felizes, né? Muito bom. Glenn, muito obrigada. Histórico. Histórico. Esse podcast. Muito obrigada. Foi muito bom, acho que foi bom que a gente concluiu nossa tarefa. Foi realmente um Roda Viva, o Glenn aqui estava preparadíssimo. Muito melhor do que a Roda Viva. Que Em todos os gostoso. aspectos. Que bom. Sabe que eu... Pelo menos ninguém falou mal da empresa. Sabe o que eu queria só lembrar? Que a gente Claro. já teve o quê? 2 ou 3 episódios que a gente falou dos vazamentos. Se alguém ainda não ouviu os episódios que a gente destrinchou aqui com a nossa equipe de juristas, as primeiras repercussões das matérias do Intercept, olha lá no Spotify, que a gente tem umas análises bem legais já sobre isso. A gente fez 2 episódios, eu tô louca. Foram 2 ou 3. 3. A gente tá permeando. Agora é o terceiro. Agora, que Fechando beleza. com chave de ouro, nosso combo da Vaza Jato. Que bom, então, gente, se vocês gostou do nosso programa, vai lá, curte, dá um like, segue a gente no seu agregador de podcast, no YouTube também, dá uma força, porque é isso aí, vem muita qualidade, o próximo programa, então, é imperdível. Vamos falar, pode dar spoiler? Pode, vai. Eu vou dar Não dá spoiler. O spoiler. próximo vai ser 50 anos da morte do Marighella, com ex-companheiros deles da LN. Então vai ser A gente vai ter o Márcio poderoso. aqui também, né? Sim, meu paizão aí volta. Ah, é. Então é isso, gente. Obrigado, Glenn. Obrigado a vocês. Até semana que vem. Até.